Saudações geográficas, sou a professora Helena. Hoje nós vamos estudar a teoria da deriva continental e as placas tectônicas, além das camadas internas do nosso planeta. Então prepare seu material e quem estiver com você, se quiser assistir a aula, participar, sinta-se convidado. Afinal, é muito bacana quando tem interação, não é? Bem, vamos iniciar a aula então. Conhecendo a estrutura interna do planeta Terra e a ação da deriva continental com as placas tectônicas e os seus movimentos. Bem, a estrutura interna do planeta Terra. O interior da Terra ainda é pouco conhecido, devido às dificuldades em alcançar suas camadas mais profundas. Estima-se que as escavações e sondagens do planeta chegaram a apenas 13 quilômetros de profundidade, sendo que a distância ao centro da Terra é de aproximadamente 6.400 quilômetros. O que podemos concluir? Que o ser humano ainda tem que conhecer, pesquisar ainda sobre as camadas internas do planeta. Tem muito a aprender, muitas informações a conquistar ainda sobre isso. Mas a gente tem que pensar o que dificulta o ser humano escavar até o centro da Terra. O que será que impede? De 6.400 quilômetros até o centro do planeta, somente 13 quilômetros? Bem, coloquei umas imagens sobre a escavação. Então, temos um túnel utilizado, nesse caso, para mineração, mas que é na parte da crosta terrestre, que já vamos estudar daqui a pouco. E temos também uma grande escavação que foi feita na antiga União Soviética, hoje está no território da atual Rússia, uma escavação desta para vocês verem a complexidade, tá? Então veja que tem vários caminhos esses para retirar solo, rochas e outros detritos. Camadas internas do planeta Terra. Existem 3, mas há subdivisões. Primeira, crosta terrestre, manto e o núcleo. Vamos ver as características de cada um, a começar pela crosta terrestre. Então, vamos ver o planeta num gráfico, numa divisão, só para termos ideia. Então, a crosta terrestre, sendo a camada rochosa, sólida, com minerais, rochas solidificadas, e a mais fina. E é também importante que possui a vida, principalmente o desenvolvimento da vida do ser humano. A camada secundária, que é também intermediária, é o manto. Temos a subdivisão em manto superior e inferior. A grande parte do manto é feita de magma, composta por rochas derretidas, fundidas, devido à alta temperatura. E o núcleo, que é o centro do planeta Terra, a camada mais interna, a mais quente, com grande concentração de níquel e ferro, que libera a energia principalmente do calor, a alta temperatura. Lembrou da dificuldade de acessar o centro da Terra? Daí principalmente a justificativa do calor, a alta temperatura. Os equipamentos também são feitos de metais, os componentes eletrônicos, eles não resistem a esse calor, muito menos um ser vivo. Crosta terrestre, importante para os seres vivos, camada externa e a mais fina, formada por rochas e minerais. Possui a parte da crosta continental, continentes e ilhas, ou seja, que está acima da água, dos oceanos e mares, e tem a crosta oceânica,
que é coberta pelos oceanos e mares. Então, nós temos a crosta ao redor de todo o planeta, só que tem partes que estão submersas, ou seja, abaixo da água dos oceanos e mares, lagos. E temos a crosta continental, ou seja, que está acima destas águas, que é nesse caso onde nós estamos, na crosta continental. Um exemplo aqui, um desenho para nós conseguirmos entender melhor esta questão. Então, a crosta continental acima, né, da água e a crosta oceânica que está embaixo, mas tudo é crosta terrestre. Pode modificar o tamanho, a espessura. E embaixo da crosta nós temos a camada manto. Manto é a camada intermediária entre a crosta e o núcleo, formado principalmente pelo magma, rocha fundida. Divide-se em manto superior com temperatura de 2.000 graus Celsius e manto inferior com 3.000 graus Celsius. Ou seja, o manto já se mostra com outra característica física dos materiais, né? Não tem pouca parte sólida e grande parte na consistência quase que pastosa, porque a rocha ela está derretida, fundida, não é líquida, tá? E devido a estas altas temperaturas, 2.000, 3.000 graus Celsius. Podemos ver nesta imagem, então, o manto sendo a camada intermediária entre a crosta e entre o núcleo. Reparem que o que faz ter esse calor de 2 a 3.000 graus Celsius no manto? Bem, da onde que vem tanto esse calor? Vem do núcleo. O núcleo ele transmite, ele repassa para as outras camadas. Então, ele passa o calor e também há uma força da pressão. Núcleo é a camada mais interna, sendo o centro do planeta. Formado principalmente por níquel e ferro. Divide-se em núcleo externo com temperatura de 4.500 graus Celsius e núcleo interno com 6.000 graus Celsius. Então, repare como o núcleo está com a camada, está com uma alta temperatura concentrada. Então, ele vai refletindo, vai transmitindo para as outras camadas, no caso o manto e assim sucessivamente. A imagem do núcleo mostrando o poder de energia ao centro. À medida que se afasta do núcleo, as rochas vão perdendo a temperatura, o calor e vão se solidificando, formando a nossa crosta. Preparem os seus exercícios, os seus materiais. Vamos lá! 1. Qual é o principal motivo que dificulta as escavações em direção ao centro da Terra? O que impede de eu ter uma facilidade ao centro da Terra? Vamos lá?
Conseguiu fazer este exercício? Então, qual é a principal dificuldade de termos o acesso ao centro da Terra? Bem, são as altas temperaturas, é o calor. Então, esta é a principal dificuldade. Também tem a força da pressão, mas a alta temperatura impede e muito o nosso avanço ao centro do planeta. Vamos ao exercício 2. Analise as afirmações e associe com a camada interna do planeta. Eu vou passar 3 frases e você tem que pensar, esta frase é características de qual camada? Crosta, manto ou núcleo? Escreva do ladinho. Letra A. Possui magma e é a camada intermediária. Letra B. É a camada mais fina do planeta Terra, sendo importante para o desenvolvimento dos seres vivos. Letra C. É a camada mais quente e interna. E aí? Vamos lá?
Então, vamos corrigir esta questão? A. Possui magma, que é a rocha derretida, então tem alta temperatura aí, e é a camada intermediária, ou seja, deve estar entre o núcleo e a crosta. Então, a resposta para a letra A é a camada manto. B. É a camada mais fina do planeta Terra, sendo importante para o desenvolvimento dos seres vivos. Bem, pensou em seres vivos, tem que pensar em ser humano. Então, nós estamos vivendo sobre a crosta terrestre. C. É a camada mais quente e interna, a mais central do planeta. Núcleo. Foi tranquilo, gente? Ótimo! Então, vamos continuar com o conteúdo das placas tectônicas. As placas tectônicas. A crosta terrestre possui vários pedaços, os quais chamamos de placas tectônicas. Estas se deslocam lentamente sobre o manto. Então, turma, a crosta terrestre não é uma camada perfeita, ela possui rachaduras. Sim, pedaços, então elas são separadas. Essas rachaduras são chamadas, na verdade, de falhas tectônicas, separando uma placa da outra. Como a crosta está sobre o manto, que possui um material que é a rocha fundida, que é o magma, num estado pastoso, que não é nem líquido, mas também não é nem sólido, permite e faz pressão para que estes pedaços da crosta, que são as placas tectônicas, fiquem em movimento. É um movimento lento, não é rápido. Contudo, este movimento pode trazer 3 movimentos. O de choque frontal, ou seja, uma placa bater de frente com outra. Pode fazer um outro movimento, o de separação e afastamento. E tem também o movimento de atrito lateral. Esses movimentos, como eu disse, eles não correm, 200 km por hora. Não, eles são atritos que só o fato de um simples encostar de uma placa para outra vai gerar pressão e nós vamos sentir aqui na crosta terrestre. Em alguns momentos essa intensidade vai ser forte, em outros momentos ela vai ser bem tranquila e a gente não vai perceber. Nesta imagem das placas tectônicas, temos o mapa-mundi. E neste mapa-mundi, temos algumas placas. Vamos ver aqui, então, a placa sul-americana, onde está a América do Sul e, inclusive, o nosso Brasil. O Brasil, ele está inteiro sobre a placa. Ele não está sobre uma falha. Então, a gente acaba não sentindo tantos efeitos dos movimentos das placas. Sentimos, mas numa intensidade bem menor. Mas ao lado, aqui no Oceano Pacífico, onde tem Chile, Argentina, enfim, temos a placa de Nazca. Então, onde estão estas linhas pontilhadas são as falhas. E estas placas fazem movimentos. Já vamos ver quais são. Temos a teoria da deriva continental. Alfred Wegener criou a teoria da deriva continental, o qual alegava que os continentes atuais eram resultantes de um único e gigante continente, que foi fragmentado há centenas de milhões de anos. Alfred Wegener, ele criou essa teoria da deriva continental, até para dizer que tem estas placas tectônicas em movimento, mas que já foi todas juntas, unidas, há milhões de anos atrás, formando um único continente, a Pangeia. Veja, os continentes todos juntos. Com o passar dos anos, lá no tempo geológico, as mudanças físicas, este grande continente se dividiu em 2 porções, uma porção mais ao norte e outra mais ao sul, formando Laurásia e Gondwana. Repare que aqui o oceano e o mar estão separando as 2 porções. Veja que está bem diferente da distribuição atual dos continentes. Olha o desenho atual. Está bem separado.
Então, ele criou esta teoria para mostrar que, no passado, todos os continentes formavam apenas um. E quais foram os argumentos que ele usou? Bem, ele falou da base da teoria com o uso do fóssil de mesma espécie encontrado em continentes diferentes e dos desenhos similares do contorno dos continentes. Ou seja, o contorno dos continentes acabam fazendo um formato de encaixe, como se fosse um quebra-cabeça. Então, olha aqui os desenhos mostrando a base para a teoria dele. Fósseis. Então, o fóssil desta espécie foi encontrado tanto na América do Sul quanto na África. Mas a África e a América do Sul estão separados. Mas é que no passado elas já estavam juntas. Então, isso é digamos, um argumento para a teoria dele. Esta espécie também, América do Sul e África, esta se apresentando na África, na Índia, na Antártica e assim por diante. Lembrando que fósseis não é só de animais, pode ser também de plantas. E o contorno dos continentes, o formato de encaixe, como se fosse um quebra-cabeça. Bem, eu havia explicado que estas placas estão em movimento. Tem 3 movimentos que precisamos conhecer. Temos o movimento convergente, que é quando as placas têm um encontro frontal, ou seja, elas se chocam de frente. Temos o movimento divergente, que é o de separação e de afastamento. Pense, a América do Sul e a África estão juntos? Não, eles tiveram um movimento divergente, de separação e afastamento. Temos o movimento transformante, quando ocorre o atrito lateral das placas tectônicas. Existem consequências desses 3 movimentos? Sim, várias. Antes de eu falar destes exemplos de consequências, eu trouxe mais um desenho para mostrar os movimentos. Então, convergente, as placas se chocando de frente, até formando cadeias de montanhas, como a Cordilheira do Himalaia e a dos Andes. Divergente, a separação das placas. Aqui até podemos colocar uma presença de um vulcão dentro do oceano, e destes vulcões acaba se tendo a formação de ilhas. E aqui o movimento então, de atrito lateral entre as placas. Consequências: formação das cadeias de montanhas, Himalaia e Andes, como eu havia dito, terremoto, ou seja, o tremor, o choque, o atrito, enfim, no continente. Maremoto é quando há o atrito das placas ou a separação das placas dentro do ambiente que tem o oceano. Então, essa vibração faz também o oceano criar ondas gigantes, as famosas tsunamis. E temos as erupções vulcânicas e falhas geológicas. Olha os exemplos. Falha de San Andreas, nos Estados Unidos. Ele é o resultado do movimento transformante, do atrito lateral. E aqui temos o vulcão Krakatoa, na Indonésia, em erupção. Até essa foto foi tirada à noite, achei interessante, para mostrar a luz da lava, que é o magma saindo pelo vulcão que a gente chama de lava, então a rocha derretida. São os exemplos, então, dos movimentos, consequência dos movimentos das placas. Preparem os seus materiais e vamos aos exercícios. 3. Os movimentos das placas tectônicas resultam várias consequências. Exemplo. Letra A, tempestade. B, o terremoto. Letra C, o tornado. Letra D, o granizo. Pensa lá e marque a opção que é a consequência dos movimentos das placas.
Vamos à correção? E aí, qual é a consequência dos movimentos das placas tectônicas? Do choque ou da separação? Vamos lá. Tempestade? Tornado? Muito menos. Granizo? É a letra B, o terremoto. Gente, foi tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá. 4. Qual o nome dado ao grande e único continente existente há 100 milhões de anos atrás? Então, lembra que ele até foi usado como parte da teoria da deriva continental. Qual então é o nome do continente único? A. Gondwana. B. Laurásia. C. Pangeia. D. Eurásia. E aí? Pensa aí.
Conseguiu responder? Então, qual é o nome dado ao continente único, formado há mais de 100 milhões de anos atrás? Gondwana? Não, é quando havia 2 porções. Laurásia? Também não, era na época que tinha as 2 porções. Pangeia? Se você marcou a letra C, parabéns, você acertou e continue assim. Vamos ao próximo exercício. Quais são os argumentos utilizados por Alfred Wegener na teoria da deriva continental? Lembre, ele não pode ter criado a teoria sem alguma prova ou alguma pesquisa. O que ele usou de argumentos, plural, para criar a teoria de que os continentes atuais já foram um único no passado? Vamos lá?
Vamos corrigir, então? Bem, Alfred Wegener, quando foi elaborar a teoria da deriva continental, ele pesquisou e percebeu que fósseis de mesma espécie estavam em continentes diferentes. Por exemplo, tinha fósseis da mesma espécie no Brasil, América do Sul, e tinha na África, mas a América do Sul e a África estão separadas. Opa, mas é a mesma espécie, será então que não quer dizer que já foi que estes dois continentes já estavam juntos? A outra questão, ele utilizou o visual do mapa, o contorno dos continentes. E também a questão dos movimentos, tentando traçar as rotas. E ao ver isso, do deslocamento das placas, ele percebeu que os desenhos dos contornos dos continentes se encaixavam, como se fosse realmente um quebra-cabeça. Perfeito? Não, não é um quebra-cabeça perfeito, mas que os limites eram muito parecidos. O mais marcante ainda é da América do Sul com a África, que realmente os contornos são muito parecidos. Então, esses são os dois argumentos utilizados para a construção da teoria da deriva continental. Foi tranquilo responder? Beleza? Se você teve alguma dúvida, não tem problema, mas anote no seu caderno e depois transmita ao seu professor ou professora de geografia no Google Classroom. Ele vai te ajudar com o maior prazer. Está com dúvida, mas você acha que consegue resolver sozinho? Então reveja a aula. Reveja no playlist do YouTube, ali do canal Aula Paraná. Tranquilo? Bem, agradeço novamente a atenção, agradeço aos familiares que também estão se empenhando nessa tarefa, que muitas vezes sabemos que não é fácil. Ter que dar conta da casa, trabalho, quem está em home office, mais o filho com aprendizado, mas unidos a gente consegue vencer isso. Então, quero deixar meu agradecimento e até a próxima!